Obrigado a todos os inscritos e visitantes deste canal, e boas-vindas ao canal ENERDTube. É um prazer apresentar esses vídeos para vocês. Este é um canal nostálgico. Se inscreva no canal, deixe o seu like, vá em nosso Instagram, e nos segue lá no @ENERDTube. Você pode ajudar nosso canal fazendo uma contribuição pelo Pix que está fixado na tela ou pela descrição abaixo do vídeo. Vamos pro vídeo. Olá, passando rapidinho para lhe dar uma excelente notícia. Quer se desenvolver rápido no mundo digital? Tem acesso integral a todos os cursos do portal Cyberclass. O Cyberclass possui cursos de diversas categorias e habilidades, todos eles produzidos por especialistas em suas áreas, ensinando a você como ganhar dinheiro através das suas habilidades. Desenvolva as habilidades mais lucrativas da internet e conquiste a liberdade de trabalhar de onde quiser com a profissão dos seus sonhos. A Cyberclass tem tudo o que você precisa para ganhar dinheiro na internet de forma prática e rápida. Acesse o link na descrição e adquira agora. Obrigado a todos que nos têm incentivado com seu apoio fazendo um Pix. Vocês são nossa energia. Hoje veremos os 8 super-heróis brasileiros mais poderosos do Rio de Janeiro. Vocês pediram e voltamos com a parte 2 dos super-heróis brasileiros mais poderosos, mas dessa feita focamos no Rio de Janeiro conforme o título do vídeo. Não fiquem surpresos se alguns dos heróis que citaremos lhes lembrar outros heróis conhecidos e famosos. Nem só de Marvel e DC vivem os fãs de super-heróis. Pensando nisso, o Diário do Rio selecionou 8 dos super-heróis cariocas: Homem de Ferro, Capitão América, Batman, Mulher Maravilha. Antes da pandemia, era comum ouvir todas as especulações sobre o futuro dos super-heróis e ver as filas quilométricas para assistir os novos filmes nos cinemas. Depois da chegada da Covid-19, assim como quase tudo na rotina, os lançamentos também passaram por mudanças e se adaptaram. Mas, por que só acompanhamos os heróis internacionais e não apoiamos as criações nacionais? Por que sequer sabemos da existência dos vários super-heróis criados por cariocas, cujas histórias muitas vezes se passam no Rio de Janeiro? Sim, as criações de moradores do Rio de Janeiro não apenas existem, como tem heróis diferentes, que muitas vezes lutam contra os monstros que afetam a rotina da população. Chama Negra. Quem acompanha o Diário do Rio já ouviu falar do Chama Negra algumas vezes. O herói Francisco, criado por Júlio Paladino, mora em uma comunidade e sofre com a eterna guerra entre traficantes e policiais, preconceito e falta de recursos básicos como acesso a serviços de saúde. Entretanto, mesmo diante de tantas adversidades, o rapaz tenta transformar sua vida por meio da educação, sonhando em se tornar cientista. E ele também tem amigos com o mesmo sonho: Bruna, por quem o garoto é secretamente apaixonado, e Gabriel, colega de longa data. Após ganhar superpoderes, a vida de Francisco e de seus amigos começa a mudar. Vale citar aqui que o livro mostra a arte imitando a vida, já que conta a história de uma jovem que se apaixona por um traficante. Ao descobrir sobre o envolvimento com o crime, ela termina o relacionamento. Entretanto, assim como em muitos casos da vida real, ele não reage bem ao término e muitas coisas acontecem. Mas a história não parou por aí, e após o sucesso da primeira edição, a história do Chama Negra ganhou continuação. Agora, o trio de protagonistas terá novos desafios, como, por exemplo, Francisco e Gabriel realizando uma investigação que revelará novos vilões e Bruna tendo que tomar decisões importantes sobre estudo e profissão que podem mudar o rumo de sua vida pessoal. Escorpião Negro. A história do super-herói da região serrana do Rio se passa em uma petrópolis dominada pelo crime. O protagonista Bruno Reis é filho de um candidato a prefeito que prometeu lutar contra as milícias da cidade imperial, mas durante um comício ele é assassinado. Bruno então descobre que seu pai faz parte de uma confraria secreta que visa limpar a cidade e restaurar seus dias de glória. Essa mesma sociedade tenta recrutá-lo, mas ele não quer apenas justiça e sim vingança. Um dos agentes dessa sociedade, que era segurança do pai dele, resolve treiná-lo e ele aproveita os recursos da fraternidade para criar a persona do Escorpião Negro, e enquanto limpa a cidade do império do crime comandado pelo rei miliciano, Henri Mustafa, busca respostas sobre o assassinato do pai. O autor da história, Clayton Duarte, contou que decidiu criar um vigilante inspirado em seus personagens preferidos, mas dentro da realidade brasileira, abre aspas. A escolha da cidade foi não só pelo estilo estético incrível, mas também pela minha paixão histórica. Tento sempre enquadrar os problemas cotidianos, com um grande toque de fantasia,
já que não há regras de realidade nos quadrinhos dentro das histórias que escrevo para o personagem. Fecha aspas. Mulher Atômica. E o Escorpião Negro não foi a única criação de Clayton Duarte. Ele também criou uma super-heroína para o Rio de Janeiro. E se o escorpião vem da região serrana, a Mulher Atômica vive pertinho da praia, em Angra dos Reis. A Mulher Atômica trabalha como pesquisadora na área da física nuclear na usina de Angra, e em uma das trocas de combustível ela acaba caindo na câmara radioativa. Ao invés de sofrer danos por conta da radiação, a mesma ativa poderes sobre-humanos em seu corpo. Só que nem tudo é tão simples como parece. Ela só sobreviveu e ganhou poderes por conta de um tratamento feito na infância que não foi bem manuseado. A história da heroína será mais explorada na HQ de origem. Joe Ventania. Criado por Lincoln Neri, Augusto Oliveira ganhou seus poderes ao ser escolhido por uma força mística. Com isso, ele serve como um equilíbrio entre as forças do bem e do mal usando uma roupa militar adaptada. Ele é chamado pelas crianças da cidade pelo apelido de Joe Ventania, que adotou em sua luta contra o crime. Abre aspas. A ideia de criar o Joe Ventania surgiu quando eu era uma criança, fascinada por super-heróis, mas que sem acesso à internet nos anos 90, achou que estava na vanguarda ao criar o primeiro super-herói brasileiro. Longe disso, anos mais tarde descobri que existiam vários outros super-heróis nacionais com uma vasta tradição, apesar de pouca divulgação. Fecha aspas, contou o autor. A história se passa em Venceslen, uma ilha fictícia dentro do estado do Rio de Janeiro. Lincoln explicou que criou essa cidade para ter mais liberdade criativa na hora de escrever as histórias, e usar o rio como base, mas sem ter que usar exatamente as personalidades, políticos, criminosos da vida real. Bombeiro Mascarado. A história tem como protagonista um bombeiro militar que sofre um acidente e fica paraplégico. Depois disso, ele foi cobaia de uma experiência científica e ganhou superpoderes, como super força e sentidos superaguçados, além de um traje de alta tecnologia que o ajuda a combater incêndios e resgatar vítimas. Desta forma, ele se torna o Bombeiro Mascarado. Passado em pontos turísticos do Rio, o personagem também conta com uma série em desenho animado e games. Para saber mais sobre o herói, basta seguir o Instagram @bombeiromascarado. Lâmina Selvagem. O volume 1 da história do Lâmina Selvagem se divide em 3 capítulos. O primeiro, Gênese Selvagem, narra que por trás da chacina na Candelária outro crime ocorria. Pessoas em situação de rua eram sequestradas e submetidas ao implante do PBH, protótipo biomecânico em humanos, criado pela Biotech, para tornarem-se super soldados. Uma empresa rival, a Biotron, rouba o projeto da Biotech e o aperfeiçoa, surgindo assim um ciborgue que destrói o grupo de super soldados chamado Esquadrão Selvagem. Já no segundo capítulo, Desfecho Selvagem, um sobrevivente do esquadrão começa a ter recordações de sua vida passada e resolve desmascarar a Biotech e a Biotron. Ele é capturado e passa pelo processo de aperfeiçoamento da Biotron, mas durante a experiência foge, tornando-se um herói e parte para o embate com o ciborgue que está aterrorizando a cidade do Rio de Janeiro. No terceiro capítulo, Cidade Maravilhosa, a história expõe o contraste que é o Rio de Janeiro, belas praias, belas paisagens, vários pontos turísticos, mas também mostra o lado violento e pobre da cidade. Lâmina Selvagem depara-se com um desmoronamento de barreira e acompanha todo o drama de um garoto que fica soterrado. No volume 2, em uma história repleta de mistérios e violência, Lâmina Selvagem, após um breve embate, passa a contar com a ajuda de um novo aliado, o Matador, e juntos encaram o mais poderoso vilão de suas vidas, o Legião, um ser que surgiu de rituais satânicos e vem fazendo várias vítimas na cidade do Rio de Janeiro. Homem Caos. O Homem Caos não é exatamente um super-herói. Pelo contrário, ele é o que chamamos de anti-herói, um protagonista com grandes poderes, mas completamente perturbado e problemático. Criado e ilustrado por Lucas Pinho Gomes, morador de Nova Iguaçu, o personagem é um mercenário com poderes de super força, super velocidade e invulnerabilidade. No entanto, ele tem o hábito de perder o controle e acabar destruindo tudo de forma desnecessária, por isso o nome. Quando começou essa obra, Lucas sabia que o mercado dos heróis estava super saturado e dominado pelos heróis da era de ouro dos quadrinhos norte-americanos, então resolveu tentar começar com algo diferente. Ele ouviu falar da desconstrução do super-herói e viu uma oportunidade de investir no tema, abre aspas. No fim das contas, apesar de sempre ter sido um grande consumidor das revistinhas de super-heróis, a ideia do herói íntegro, de caráter firme e incorruptível nunca me convenceu, nem quando eu era criança.
Se o ser humano é capaz de cometer tantas atrocidades mesmo dentro das suas limitações, por que seria conveniente acreditar que se um humano tivesse superpoderes ele acabaria se tornando um herói perfeito e incorruptível? A verdade é que se existissem humanos com superpoderes, eles seriam um completo caos, fecha aspas, disse Lucas, destacando que essa foi a base de pensamento para criar o Homem-Caos. Xamã. Criado pelo carioca Eberton Ferreira, o super-herói indígena Xamã tem seus poderes inspirados no folclore brasileiro. Apesar de ser original da Amazônia, ele tem o poder de se materializar onde a natureza precisar dele. Dessa forma, a história tem trechos em vários pontos do país, entre eles o Rio de Janeiro. Falar com os animais, as plantas, poder de cura, falar com os espíritos ancestrais são alguns dos poderes do xamã, mas o principal deles é que o corpo dele recebe os espíritos da terra e serve de morada temporária. Com isso, o xamã se transmuta para que esses espíritos possam se defender no plano físico. Todos os personagens que a gente conhece, lobisomem, boitatá, curupira, iara, no universo do xamã, todas essas criaturas são ele. E eu vou narrando como ele conseguiu esses poderes e se tornou um defensor da Terra, explicou Eberton. Quem mais você colocaria nessa lista? Fale nos comentários. E por hoje é só. Aposto que vocês não sabiam de tudo isso. Foi bom conhecer essa história que para muitos era desconhecida. Obrigado a todos por nos assistirem. Esse foi os 8 super-heróis brasileiros mais poderosos do Rio de Janeiro, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.